Olá, amados. O livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Evangelho, vem a ser as boas novas, anunciar o evangelho. Deus é o doador, O Messias, Jesus Cristo, é o sujeito à doação. E o apóstolo é o transmissor humano, alguém que anuncia o evangelho, Em Paulo, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo envia essa carta aos Gálatas, e Gálatas, a região denominada, não era uma religião em si. A Galácia, era uma parte da Ásia, uma região, e Paulo manda essa carta direcionada justamente para esta região. E Paulo, ali, ele faz a defesa do seu apostolado, porque ele faz uma defesa informando a eles que o que ele aprendeu não veio de homens, veio através de Jesus Cristo. Se nós lembrarmos o chamado de Paulo lá em Atos 9, fala da conversão dele. Paulo era alguém que ameaçava de morte os discípulos do Senhor. Ele era alguém que repreendia os cristãos. Ele ia através de carta de reis e ele servia a reis, aos governantes que eram contra o cristianismo, E numa dessas caminhadas, Saulo recebe ali uma visão, No versículo 6 fala que ele, tremendo e atônito, diz: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer, Paulo ali, ele recebe um chamado de Jesus, e ele não consegue explicar o porquê ele perseguia os cristãos, Então, conforme o versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então Paulo recebeu um chamado. Ele não recebeu direto de homens, Ele recebeu um chamado direto de Jesus. Jesus chamou, ele para que anunciasse o evangelho. E ele teve informação que aquele povo ali infiltrou um grupo de pessoas nos costumes antigos, conforme os preceitos judaicos, e para dividir a igreja, Nós precisamos de estar atentos para não desviarmos do evangelho, pois o cabeça da igreja, do evangelho, é Cristo Jesus. E nós só vamos compreender o que a palavra está nos dizendo se nós estivermos em espírito, estivermos direcionados pelo cabeça da igreja, através do Espírito Santo de Deus, através do Pai. Então, porque aquele que é carnal, o que é espiritual é espiritual. Então o inimigo, ele usa destes meios, colocar pessoas na igreja para começar a causar divergências, causar confusão. E Deus, ele não é Deus de confusão, O evangelho, ele veio para salvar as pessoas, Em João 3,5 diz que na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A única forma de entrarmos no reino de Deus é através do Espírito Santo de Deus, através do arrependimento, através do arrependimento e através de Jesus Cristo, que vem um novo nascimento através do Espírito,
né? Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que pegar a cruz e seguir Jesus Cristo. Nós não podemos, nós temos que estar atentos ao que Deus está nos falando através da igreja e também o evangelho que está sendo pregado, porque o evangelho que está sendo pregado, se ele é verdadeiro, se ele é conforme a palavra, né? Cristo Jesus é o cabeça ali. Agora, quando começa a haver discordâncias, divergências, nós temos que tomar muito cuidado. Paulo adverte a igreja: quando há divisão na igreja, é porque estamos bebendo leite, né? Estamos sendo crianças, e nós precisamos de a cada dia comer carne, né? Nós precisamos de continuar como crianças, né? Porque as crianças pertencem ao reino dos céus, mas em relação a gerir a palavra, nós precisamos de crescer a cada dia na palavra, conhecendo a verdade, né? Então Paulo, ele estava dizendo a este povo, porque aquele povo entrava com questões na lei, tipo que o povo era circunciso, tinha que fazer incircunciso, tinha que fazer circuncisão, entravam com questões, né, de purificação, e na verdade Jesus, quando ele veio, a única condição é que a gente se arrependa, nasça da água e do Espírito, né? Aquelas questões que antes eles seguiam a lei, em purificação, em lavar a mão antes de comer, e as reverências que haviam no templo, essas questões, elas já eram direcionadas pela graça. Então, o fim da lei é a obediência. Se nós estamos obedientes conforme a lei e nós alcançamos a graça, então a partir disso nós alcançamos o reino de Deus. É esta mensagem que Deus nos diz através desse versículo, que nós estejamos seguindo o evangelho puro, o evangelho da igreja primitiva. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, louvado, santificado, exaltado é teu nome, Senhor. Pai, que a cada dia, Senhor, nós tenhamos entendimento, Senhor, da pureza do teu evangelho, da simplicidade que Senhor, que nós não precisamos de ficar confundindo, entrando em debates teológicos, Senhor. O Senhor pregou o evangelho simples, comparando a natureza, comparando, né, o que há de mais simples, e que nós continuemos nessa simplicidade, Senhor, que a cada dia nós busquemos mais no entendimento em espírito. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.